Prezados alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, né? Biologia aqui. Desde já agradeço a sua visualização e, por favor, né, deixe o seu like para que esse canal possa ficar bem conceituado no YouTube e outras pessoas possam vir a usufruir desse conteúdo, né? Não se esqueça também de indicar esse canal para outras pessoas, né, para que a gente possa atingir um grande número de seguidores e pessoas aí. E a aula de hoje é de sistema digestório. Um grande abraço e aproveite a aula, né? Nosso canal Biologia é aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal, né? Seu like é muito importante para que o nosso canal, né, fique bem qualificado no YouTube e que outras pessoas possam se servir desse conteúdo que é feito de maneira, né, voltada para a revisão dos conteúdos na internet. Nós vamos falar dessa aula hoje de sistema digestório, né? O sistema digestório é extremamente importante para o nosso corpo. Aqui nós temos algumas animações, né, do sistema digestório e nós vamos trabalhar com todas as partes da anatomia e da fisiologia do sistema digestório. Aproveite a sua aula, né, e não se esqueça de deixar o seu like ao final. Aí. Bom, primeiro nós temos que definir o que é nutrição, pessoal. Nutrição é o conjunto de processos pelos quais o organismo incorpora e utiliza os nutrientes. Compreende as seguintes funções: digestão, respiração, excreção e circulação. Então todas essas funções, gente, são importantes no processo de nutrição. A nutrição pode ser classificada como autótrofo e heterótrofo. Nós vamos trabalhar esse conteúdo mais para frente, o que é ser um ser autótrofo ou heterótrofo. Mas um conceito que você sempre tem que ter que trabalhar na sua cabeça é que a energia não tem como ela ser destruída, não tem como ela ser criada, né? O que a gente faz, e todos os seres vivos desse planeta, é transformar essa energia em outras formas de energia. Então toda energia que existe no nosso planeta, ela é proveniente do Sol. Então quem faz a transformação da energia luminosa em energia assimilável para os outros seres vivos são os seres vivos autótrofos, que no caso aqui são as plantas. Só que essa planta, ela não consegue obter, a quantidade de energia que chega nela é muito grande. Ela pega uma pequena parte dela e transforma em energia assimilável, e dessa energia assimilável, parte dessa energia ela gasta. Ela gasta para quê? Para se manter vivo. Então, quando um organismo se alimenta desse produtor, nem toda energia vai ser transferida, porque aquela que foi perdida, né, ela não vai ser transferida. E assim sucessivamente até você chegar nos últimos níveis tróficos. Então o fluxo de energia, né, para a gente recordar da ecologia aí, ele é unidirecional. Bom, com relação ao metabolismo energético, nós podemos dizer, o que é o metabolismo? É o conjunto, né, de reações bioquímicas que ocorrem em qualquer ser vivo, seja ele unicelular ou pluricelular, né? Então, você tem reações de quebra de moléculas, né, e reações de construção de moléculas. Então, nesse caso aqui, ó, o metabolismo de qualquer ser vivo envolve, né, processos de obtenção de energia que podem ser classificados em dois grandes grupos de processos metabólicos: os heterótrofos ou heterotróficos. O que tem de característica nesse processo? Eles não produzem sua própria energia. Energia, pessoal, para qualquer forma de ser vivo é ATP, né? É adenosina trifosfato, né? Os seres vivos armazenam energia, estocando essa energia nas ligações de fósforo, né, de fosfato entre si. E quais são os metabolismos que nós temos que são heterotróficos ou heterótrofos? Respiração aeróbica, né, que ocorre na presença do O2 e produz 38 ATPs de saldo energético, e respiração anaeróbica, que a gente poderia colocar aqui como exemplo a fermentação, que ocorre na ausência do oxigênio, produz 2 ATPs de saldo energético. Note que a diferença que tem entre o processo aeróbico e anaeróbico, né, são aproximadamente 36 ATPs. Ou seja, quando você produzir, né, algum composto aqui,
seja álcool, seja ácido lático ou vinagre, ele ainda pode ser consumido para produzir energia e gerar os outros 36 ATPs, porque aqui, no caso da respiração aeróbica, você vai ter 38 ATP, CO2 e água, que é uma combustão completa. No caso da respiração anaeróbica, é uma combustão incompleta. Agora, os organismos autótrofos ou autotróficos, eles produzem sua própria energia, produzem seu próprio ATP. São dois os processos. Fotossíntese, que ocorre na produção de compostos orgânicos, que no caso é a glicose, através da fotofosforilação. O que é isso, gente? Foto é luz, fosforilação é adição de fosfato. Então eu vou ajudar, né? Eu vou, através da energia luminosa, eu vou adicionando fosfato nos nucleotídeos, que são, né, o ATP aqui, né, que é adenosina trifosfato, ele tem 3 fosfatos. Para eu adicionar fosfato a essa molécula aqui, eu vou utilizar a energia da luz. Agora, e a quimiossíntese? A quimiossíntese vai existir, pessoal, naqueles ambientes onde a luz é um fator limitante. Onde que é isso? Interior de cavernas profundas, fundo dos oceanos, que é, né, a quimiossíntese é o processo autotrófico. Como é que ocorre esse processo? Esse processo vai ser a produção de compostos orgânicos, que no caso é a glicose, através da energia liberada pela oxidação de substâncias inorgânicas. Então eu oxido aquela substância inorgânica, ela vai liberar energia, e essa energia eu vou utilizar para poder produzir, né, a minha glicose. Bom, vamos falar agora do sistema digestório. O que é digestão? Pessoal, digestão é um processo biológico, né, onde ocorre quebra de moléculas, né, macromoléculas, que são moléculas grandes, em micromoléculas, que são moléculas pequenas, através da hidrólise. Hidrólise significa que é na presença de água, porque todo esse processo de digestão envolve enzimas, e as enzimas precisam de água para poder atuar, né, para que as moléculas menores possam ser absorvidas. Depois que ocorre a quebra da macromolécula e micromolécula, elas vão ser absorvidas. Então as enzimas aqui são aceleradoras do processo. Nutrição é o conjunto de processos que englobam a obtenção do nutriente, né, a quebra desse nutriente em macromolécula para micromolécula, a absorção desse nutriente pelas células e produção de energia. A produção de energia nós vimos no slide anterior, que pode ser, né, processo autotrófico ou heterotrófico. Os nutrientes podem ter função plástica, no caso das proteínas, energética, no caso dos carboidratos e lipídios, e reguladora, no caso das enzimas, né, e dos hormônios. Bom, nós agora vamos falar dos tipos de digestão, né? Na biologia, nós classificamos basicamente as digestões, os processos digestivos, em 2 grandes grupos. Intracelular, como o próprio nome diz, ocorre no interior da célula, com a formação de vacúolos digestivos. Quem é que vai ter isso? Principalmente micro-organismos, como os protozoários, poríferos, quinidários e plateumintos, e extracelular, que ocorre no interior de uma cavidade digestiva. Qual é a primeira cavidade digestiva que aparece na escala evolutiva lá no reino animal? Os quinidários. Eles têm uma cavidade gastrovascular, aonde o alimento será digerido. Você tem também nos plateumintos, no caso das planárias, né, que tem um tubo digestório incompleto, os nemateumintos, que são o primeiro grupo de animais a ter, né, um grupo a ter o tubo digestório completo, anelídeo, molusco, artrópode, equinodermo. Nós vamos falar nas próximas aulas aí. Bom, aqui nós temos o tipo de digestão, né, a digestão intracelular. Então você tem uma partícula aqui, essa partícula aqui, ela pode ser uma partícula que a gente poderia ser um carboidrato, um lipídio, uma proteína, ela vai ser englobada aqui, no caso desse micro-organismo, por pseudópito, por fagocitose. Aí vai formar, né, o fagossoma, depois você vai formar o vacúolo digestivo, e aí o que vai acontecer? As substâncias úteis, né, as micromoléculas, serão julgadas no citoplasma, e os resíduos metabólicos, ou seja, aquilo que a célula não vai utilizar, ela elimina para fora da célula, no processo que a gente chama de plasmocitose, excreção celular ou defecação celular. Bom,
Tipos de digestão. Eu tenho a digestão que nós já falamos intracelular, que nos micro-organismos, nos poríferos, né? Digestão extra e intracelular de selenterato, né? Plateuminto também. E digestão extracelular e extracorpórea. A extracelular nos animais, né? E sendo que na espécie humana nós vamos ter os dois tipos, né, pessoal? Primeiro você tem a digestão extracelular, para quebrar macromoléculas em micromoléculas, para depois ocorrer a intracelular, que é no interior das células. Agora, os fungos têm um tipo especial de digestão, né, que a gente chama extracorporal. Somente os fungos e os aracnídeos, as aranhas, têm esse tipo de digestão. No caso do fungo, né, principalmente dos pluricelulares, o que eles fazem? Eles jogam as enzimas digestivas, fazem a digestão da matéria orgânica e depois absorve os micronutrientes. A aranha faz a mesma coisa. O que ela faz? Ela pica um inseto, por exemplo, na sua teia, né? Essa picada é para matar o inseto, né? Neutralizá-lo, e também esse veneno da aranha contém enzimas digestivas. Então, imediatamente, quando ela pica o inseto fica paralisado, ela embala ele em fios de teia para guardar, espera alguns momentos, algum tempo, para que as enzimas presentes no seu veneno ali na picada façam a digestão dos macronutrientes e depois ela vai lá e só suga. Então as aranhas e os fungos são os únicos organismos que fazem esse tipo de digestão, né? Aqui mostrando a digestão intracelular, conforme nós falamos, né, no slide anterior. Bom, composição química dos alimentos, né, pessoal? Nós estamos falando de digestão, nós temos que falar dos alimentos. A água, os sais minerais e as vitaminas são absorvidos diretamente. Por quê? Porque são moléculas pequenas. Moléculas pequenas, o nosso corpo absorve naturalmente, rapidamente. Agora, as proteínas, os polissacarídeos, que são carboidratos, os lipídios, os ácidos nucleicos, eles devem ser quebrados nas suas unidades estruturais básicas, né? A menor parte. E nós vamos falar disso aí mais para frente. Bom, agora existe um alimento que a gente come todo dia, que os médicos recomendam, pessoal, que é a celulose. A celulose é encontrada nos vegetais, né? Ela não é digerida por nós porque nós não temos a enzima chamada celulase. Ela não é absorvida pelo nosso organismo, mas ela é extremamente importante para estimular o peristaltismo. O que é peristaltismo? A contração da musculatura lisa, né? Então esse peristaltismo é importante para impulsionar o alimento ao longo do tubo digestório, né? E também, como essa celulose não é digerida, ela vai se impregnar nas nossas fezes, né? E como elas são de fibras de celulose, elas absorvem água. E absorver a água, né, é importante para amolecer as fezes e facilitar o processo de defecação. Olha lá, pessoal, nós temos aqui os componentes orgânicos. As proteínas, que são macromoléculas, serão quebradas em aminoácidos. Os polissacarídeos, que são carboidratos, pessoal, vão ser quebrados em monossacarídeos. Os lipídios serão quebrados em ácido graxo, glicerol ou outro álcool, né, que faz parte da composição dos lipídios. E os ácidos nucleicos serão quebrados em nucleotídeos. Aqui, logo após a digestão ocorrer no sistema digestório humano, o que vai acontecer? Os monossacarídeos, que são as menores partes dos carboidratos, serão utilizados para formar disacarídeos e polissacarídeos, né? As bases nitrogenadas vão formar os nucleotídeos, vão formar os ácidos nucleicos, DNA e RNA. E os aminoácidos vão formar as nossas proteínas. Ácidos graxos e os álcoois, que podem ser o glicerol e outro tipo de álcool, vão formar os lipídios. Então, o nosso corpo pode utilizar os micronutrientes para obtenção de energia, para a formação de ATP, ou então para construir as moléculas orgânicas presentes no nosso corpo. Bom, agora nós vamos falar dos tipos de sistema digestório, né? O sistema digestório, gente, ele pode ser incompleto. O que é incompleto? Com uma abertura só e sem ânus, né? É o caso dos quinidários, que tem uma cavidade digestiva, e o caso dos plateumintos, no caso das planárias, que tem um tubo digestório incompleto.
O tubo digestório completo ele tem duas aberturas. Uma que é chamada de boca e outra que é o ânus. O primeiro grupo de animais que teve um sistema digestório completo são os nematelmintos, os vermes cilíndricos, né? A lombriga é um exemplo clássico. Depois você tem os anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Observação: todos os animais com sistema digestório, não importa se ele é completo ou incompleto, são classificados como enterozoários. Enteros, intestino, zoa, animais, os animais que têm intestino. Bom, aqui nós temos uma planária, que tem um sistema digestório incompleto, olha lá. Ela tem uma faringe aqui, uma abertura só, aonde o alimento entra, vai ser digerido, ele será eliminado por essa mesma abertura. E nós temos aqui um exemplar de sistema digestório completo, uma minhoca. Você tem a boca aqui, as partes, né, anatômicas aqui do sistema digestório e, consequentemente, até chegar no ânus. Então, nós temos aí sistema digestório incompleto e sistema digestório completo. Não esquecer, pessoal, que o outro organismo que faz parte do filo dos plateumintos, que são as tênias, elas não têm. O sistema digestório nela é ausente, elas absorvem os nutrientes através da absorção do próprio superfície corporal. Bom, aqui novamente, ó, sistema digestório incompleto na hidra, que é um selenterado oquinidar, as planárias também, que são, né, plateumintos que tem um sistema digestório incompleto, só tem uma abertura, e minhoca, galinha e o cão são animais que possuem tubo digestório completo, tem boca e ânus, né? Lembrando que nas aves, gente, né, nós não temos ânus, nós temos cloaca. A cloaca a gente pode definir como cloaca qualquer cavidade, né, que tem no corpo do animal, onde vários sistemas fisiológicos se desembocam. No caso da cloaca da galinha, desemboca o sistema digestório, sistema reprodutor e o sistema excretor, né? Então os três desembocam numa câmara única, a gente chama isso de cloaca. Cloaca, né, tem muito em aves, em alguns répteis e algumas aves. E aqui o cachorro, com boca e ânus. Bom, pessoal, agora nós vamos começar a falar sobre a anatomia do sistema digestório humano. Mesmo que você não seja da área biomédica, ainda assim você terá que ter um conhecimento razoável do sistema digestório humano. Então eu tenho aqui, ó, a cavidade bucal, né, onde se encontram as glândulas salivares. Eu tenho a boca aqui, os dentes, etc. Eu tenho a faringe, que é essa região aqui que comunica o sistema respiratório aqui, a cavidade nasal com a boca. E eu tenho aqui o esôfago, né? O esôfago é um tubo que comunica o alimento que é enviado da boca em direção ao estômago, né? O estômago, pessoal, é esse órgão aqui em forma da letra J, né? Aqui é onde vai ocorrer a digestão de proteínas, né? Agora, no sistema digestório humano, você tem aqui esôfago, estômago, intestino delgado, que é o mais fino, onde finaliza o processo de digestão. Eu tenho o intestino grosso, né, que é responsável pela absorção de água e sais minerais das fezes, e eu tenho as glândulas anexas. O que são as glândulas anexas? Aquelas que auxiliam no processo digestório, que é o fígado e o pâncreas. A vesícula biliar, ela não é uma glândula anexa, mas ela é uma estrutura que vai armazenar a bile, que é produzida pelo fígado, né? Lembrando que o intestino grosso é dividido em duas áreas, né, em três áreas, perdão. O colo ascendente, que é aquele intestino que sobe, o colo transverso, que é na horizontal, e o colo descendente, que desce até chegar no reto e no ânus, né? Não esquecer também, mais para frente nós vamos falar aqui das partes anatômicas do intestino delgado, né? E nós temos o apêndice também aqui, apêndice secal. Bom, essa animação aqui do lado mostra o cara comendo, né, uma fatia de pão, né? Ela desce lá, passa pelo estômago, passa pelo intestino, vai para o intestino delgado, passa para o intestino grosso até sair as fezes lá. Bom, pessoal, nós vamos falar aqui agora da boca, né? A digestão humana começa na boca. Qual que é a importância da boca? Paladar, né? Na língua nós temos os botões gustativos, que são estruturas formadas na língua,
que são responsáveis para que a gente sinta o gosto. Também na boca vai existir a mastigação, a atuação dos dentes, né? Insalivação, pessoal. A saliva é extremamente importante porque ela vai lubrificar o alimento para facilitar a sua deglutição e ela também contém enzimas que vão digerir o carboidrato, ou seja, o amido, que é o polissacarídeo. Então a digestão começa sempre na boca. Nos dias atuais, com essa correria que a gente tem, né, a gente está sempre muito na correria e isso faz um mal, porque a mastigação é importante para quê? Para aumentar a superfície de contato do alimento com as enzimas da saliva. Então, alguns médicos falam que a gente tem que mastigar 32 vezes para ter uma digestão satisfatória, mas com a correria que a gente raramente mastiga nesse patamar, né? Então, aqui vai ocorrer o início da digestão do amido e ocorre o que a gente chama de deglutição. A faringe é uma parte do nosso corpo que é comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Ela vai auxiliar na deglutição. Por quê? Porque ela tem, né, uma composição da sua estrutura, tecido muscular, que facilita a deglutição. Olha lá, ó. Aqui nós temos, né, a deglutição, mostrando o alimento saindo da cavidade bucal, passando pela faringe, e aqui nós temos a epiglote. Pessoal, a epiglote é uma válvula. Essa válvula que está aqui, ela tampa a abertura da glote. O que é a glote? A glote, pessoal, é a abertura do sistema respiratório. Então, todas as vezes que você bebe qualquer líquido, ou que você come um alimento sólido, a epiglote abaixa e veda a abertura da glote. Quando essa abertura não se dá de forma satisfatória, o líquido ou alimento entra no sistema respiratório, as pessoas engasgam. E aí você tem um reflexo de colocar aquilo para fora para não obstruir as vias respiratórias. Movimentos peristálticos ou peristaltismo, pessoal, é o nome dado para a contração da musculatura lisa. Lembrando que essa musculatura lisa, ela tem contração involuntária, ou seja, não depende da sua vontade, né? De todo o tubo digestório, ou seja, do esôfago até o ânus, nós temos musculatura lisa, né? Ela é importante para a movimentação do alimento ao longo do tubo digestório, e o vômito, né, é um peristaltismo no sentido inverso do processo de digestão, originado por alimentos estragados ou por reflexo de introduzir os dedos na garganta. O imperador César de Roma, né, ele tinha prazer em comer, então ele acabava de se saciar, ele ia lá para um cômodo, enfiava os 2 dedos na garganta. Na nossa garganta nós temos alguns receptores que estimulam a sensação de vômito. Ele vomitava, esperava passar aquele mal-estar do vômito e voltava lá para a sala para se alimentar novamente. Então, né, isso aí é uma curiosidade que nós temos histórica. Bom, então aqui eu tenho um tubo digestório. Note que aqui eu tenho o epitélio, né, e logo abaixo dele eu tenho o tecido muscular. Eu tenho uma camada muscular aqui, ó, né, e essa camada muscular tem alguns receptores, né, sensores de pressão. Então, quando o bolo alimentar entra ali, vai provocar uma contração nesse sentido aqui, ó, para o centro. E aí ela empurra esse bolo alimentar para frente, né? Então, é mais ou menos isso aí. Aqui a gente tem uma animação mostrando como é que ocorre esse peristaltismo. Olha lá, ó. A frente de contração vem e vai empurrando o alimento ao longo do tubo digestório. Bom, pessoal, aqui a gente tem, né, um esquema mostrando a importância dos dentes, da dentição, né, para a gente. O primeiro que a gente vai mostrar aqui, esse dente é azul, né, chamado de caninos, né? Eles perfuram e ajudam a rasgar os pedaços de comida mais duros como a carne. Aqui nós temos os pré-molares e molares, né? Os pré-molares são esses em verde, os molares são esses em verde e os pré-molares são esses em amarelos. Qual que é a função deles? Eles funcionam como uma prensa, eles vão, né, pressionar o alimento, né, de maneira para facilitar a deglutição. Outro que a gente tem aqui, né,
é o dente, os 8 dentes centrais aqui em rosa, em cima e embaixo, né, na parte superior e inferior da boca, que são os dentes incisivos, que ele tem a função de prender e cortar e retalhar a comida. Então, lembrando aqui, que aqui a gente tem uma anatomia do dente, né? Se o seu pai é dentista, sua mãe é dentista, ele vai falar para você, né? É claro que isso no nível do ensino médio a gente não aborda, mas a estrutura do dente, ela não é um osso, né? Ele é um tecido diferente. E ele é dividido aqui em esmalte, que é a parte que brilha do dente, a dentina, que vem logo abaixo do esmalte, a cavidade pulpar, né? E aí, se o seu pai ou sua mãe for dentista, o que ele faz? Se for especialista em canal, que é endodontista, né? Minha irmã é disso, eu sei disso por causa que eu converso com ela, você perfura, né, o dente aqui, o esmalte e a dentina, até você chegar nessas cavidades aqui, onde tem as terminações nervosas, né, onde você extrai o nervo, né, por volta ali de uma lima, né, para que o dente pare de doer, e depois você oclude aqui, né, você veda o dente, seja com a prótese ou seja com a resina. Bom, aqui nós estamos vendo aqui o ato de mastigação, né, que é extremamente importante. Você tem a mandíbula da pessoa aqui, e você tem até o músculo aqui contraindo, e o alimento sendo mastigado e depois deglutido. Bom, pessoal, nós vamos falar agora do estômago, né? O estômago produz e secreta o suco gástrico no seu próprio interior, né? Aqui dentro do estômago nós temos algumas células que vão produzir esse suco gástrico. E o que vai acontecer? É o local de digestão das proteínas. É o primeiro local que ocorre a digestão. O pH é ácido. É por volta de 2 o pH lá. Esse ácido aqui é tão potente que, se a gente tirasse uma amostra do suco gástrico aqui através de uma sonda nasogástrica, por exemplo, e pingasse numa mesa de madeira, essa mesa de madeira, né, ela iria ser corroída. Agora, por que a parede do estômago não é corroída? Né? Porque, né, na parede do estômago, as mesmas células que produzem o suco gástrico e lançam ali, elas secretam, né, um muco de aproximadamente meio milímetro de espessura que protege as células do órgão contra o ataque. Agora, com essa vida corrida que a gente tem, esse estresse que nós temos, né, essa confusão toda que nós temos, faz com que essas células parem de produzir o muco. E aí é comum aparecer gastrite nas pessoas que estão passando por problemas, né, psicológicos. Essa gastrite, se não tratada a tempo, pode evoluir para uma úlcera, e aí é extremamente perigoso, né? Todo alimento que é processado aqui no estômago recebe o nome de quimo, e o processo a gente chama de quimificação. Aqui vocês estão vendo essa animação, o alimento chegando ali e as células da parede liberando o suco gástrico. Agora, pessoal, nós vamos falar do pâncreas, ok? Então, o pâncreas produz o suco pancreático. Ele contém íons de bicarbonato, né? Para quê? Quando o alimento sai do estômago e vai para a primeira porção do intestino delgado, ele chega lá com pH ácido. Então, esses sais de bicarbonato, eles são usados para neutralizar a acidez do alimento que vem do estômago. E contém diversas enzimas digestivas que atuam em pH básico. pH é 8, pH do estômago em torno de 2. Então eu tenho aqui a digestão das proteínas que não foram digeridas no estômago, né, pela enzima tripsina, vai produzir peptídeos. O amido pela amilase pancreática, lembrando que nós temos também a amilase salivar, né? A gente tem os lipídios com a lipase pancreática, que vai liberar o ácido graxo e o glicerol. E nós temos os ácidos nucleicos com as nucleases que vão, né, liberar os nucleotídeos. Aqui a gente tem, né, uma animação mostrando a liberação inicialmente da vesícula biliar da bile e logo em seguida do suco pancreático. Nós vamos falar agora, pessoal, do intestino delgado, né? Bom, o intestino delgado, ele é dividido em 3 regiões: duodeno, jejum e ilho.
O duodeno é a porção inicial que logo começa depois do estômago. O jejuno é a porção intermediária. E o íleon é a porção, né, que comunica o intestino delgado com o intestino grosso, né? Então, ele recebe o suco pancreático, a bile, né, no duodeno, e produz o suco entérico. O suco entérico ou suco intestinal é a mesma coisa, pessoal, né? A digestão do amido, de proteínas, lipídios, ácido nucleico de peptídeos e de sacarídeos. Então, enquanto no estômago lá, o alimento que fica lá é a quimificação, no intestino é o quilo ou quilificação. Aqui nós temos, né, uma animação mostrando o alimento passando do duodeno, o jejum, o íleo, né? E aqui nós temos as microvilosidades. O que são as microvilosidades? São esse epitélio aqui, pessoal, do intestino delgado, onde ocorre a absorção dos nutrientes. São essas essas expansões digitiformes em forma de dedos da mão, né, que aumenta a superfície de contato, e essas células aqui competem com aproximadamente 30 tipos de bactérias e, consequentemente, o nutriente que for absorvido aqui, ele será enviado para a corrente sanguínea e ser distribuído para todas as partes do corpo. Bom, o suco entérico ou suco intestinal contém enzimas digestivas, as peptidases, que vão digerir os peptídeos em aminoácidos, a maltase, né, que vai digerir a maltose em glicose mais glicose, a maltose é um disacarídeo, e a sacarase vai digerir a sacarose, que também é um disacarídeo, liberando glicose e frutose. E a lactose vai liberar a glicose mais a galactose. Então, toda palavra, na maioria dos casos em biologia que termina em ases, né, ou ase, é uma enzima. Bom, pessoal, agora a gente vai falar, né, da controle hormonal da digestão, né? Os hormônios são extremamente importantes para regular as funções do nosso corpo, juntamente com o sistema nervoso. Então, o primeiro hormônio que nós vamos falar aqui é da gastrina. A gastrina, pessoal, ela é produzida pelas mesmas células do epitélio aí do estômago, né? E ela estimula a secreção do suco gástrico. Então, aí tem um pequeno problema. As pessoas que gostam de mastigar chicletes, né? E os chicletes é bom você mastigar porque ele limpa os dentes. Mas, depois que acaba o açúcar, o que acontece? Você continua mastigando aquele chiclete e continua produzindo saliva. A saliva, pessoal, quando chega no estômago, ela serve de um estímulo para estimular a gastrina. Então, essa gastrina vai julgar o suco gástrico aqui, e aí é que está o problema. Porque se não chegar alimento aqui, você ficar julgando o suco gástrico aqui, né, você está julgando um produto importante na sua digestão e pode levar a gastrite, úlcera, etc. A secretina, pessoal, também é produzida pelas células do intestino delgado e estimula a secreção do pâncreas do suco pancreático, né, dos sais de bicarbonato. A colecistocinina ou colecistoquinina, ela é produzida pelo intestino delgado, né, ela estimula a liberação da bile pela vesícula biliar e também das enzimas digestivas do pâncreas, né? Ele também tem essa perspectiva. E por último, a enterogastrona. Ela também é produzida pelas células do intestino delgado e ela inibe o peristaltismo estomacal, ou seja, ela vai atuar lá no estômago, evitando que o estômago contraia através dos movimentos peristálticos. Ele, inibindo esse peristaltismo, também não vai liberar o suco gástrico, né? E também vai evitar de vir um excesso de nutrientes do estômago para o intestino delgado, de maneira que o processo seja coordenado entre o estômago e o intestino delgado. Agora, pessoal, nós vamos falar aqui do intestino grosso. A digestão já foi completada, os nutrientes já foram absorvidos. E qual que é o papel do intestino grosso? Ele faz a absorção de água
e sais minerais e formação das fezes, né? Lembrando que anatomicamente ele tem o colo ascendente, que é aquele na vertical, colo transverso e o colo descendente, que vai chegar até o reto, né? Lá no intestino grosso, nós vamos ter produção de vitamina K e vitamina B12. A vitamina K é anti-hemorrágica, previne hemorragias, e a vitamina B12 ela é ótima para prevenir lesões, né, na bainha de mielina de neurônios, né? Quem faz isso? Bactérias. Essas bactérias se adaptaram ao nosso intestino e, consequentemente, elas se alimentam de restos de nutrientes. O que chega aqui no intestino grosso são restos dos nutrientes que nós vamos utilizar no nosso metabolismo. Em troca, essas bactérias nos dão a vitamina K e B12. O que é o reto? O reto, né, ele é responsável pelo reflexo da defecação, né? E o ânus? O ânus é o prolongamento do reto. Aqui nós estamos vendo aqui, ó, como é que ocorre o reflexo, né, da defecação. E aqui embaixo nós temos, né, uma figura mostrando as bactérias presentes no intestino grosso de uma pessoa. E, né, o ânus é cagadinha cultural, né? Ou a verdadeira clonagem. Vamos lá. Vamos falar agora das glândulas anexas. O que é anexo? É aquilo que tem extra no sistema digestório. Então nós vamos falar dela aí. As glândulas salivares são importantes para produzir a saliva, né? Na saliva ela é importante, conforme nós falamos anteriormente, para a lubrificação do alimento, para facilitar a sua deglutição, né? O ato de engolir, e também, né, importante por causa da amilase salivar, que é produzida pelas glândulas salivares. Então aqui eu tenho, ó, a glândula parótida, a glândula submandibular e a glândula sublingual. De vez em quando, às vezes, em algumas pessoas, quando levanta a língua, né, em direção ao céu da boca, costuma já sair um jato de saliva aqui, né? E aquela doença também que a gente não pode, né, esquecer, né, que é a cachumba, que é causada por vírus, né? Ela causa a inflamação da parótida. Por isso que o outro nome que a cachumba assume é parotite, né? Inflamação da glândula salivar chamada parótida. Fígado. O fígado é outra glândula anexa, né, gente? O fígado é um órgão extremamente importante do corpo humano, né? Tem mais ou menos umas 500 funções, né? Toda vez que tem questões de sistema digestório perguntando com relação ao fígado, sempre vai ter, né, cite uma função do fígado. Olha, o fígado é importante para armazenar carboidrato na forma de glicogênio. O fígado é importante porque ele neutraliza substâncias tóxicas, né? Lembrando que neutralizar a substância tóxica, o que é? É você transformar uma substância que é muito tóxica numa substância menos tóxica, para ela poder ficar armazenada dentro do seu corpo sem te causar, né, intoxicação, e que você possa liberá-la gradualmente. E outra coisa importante que tem para o fígado é a produção da bile, né, que será armazenada na vesícula biliar, né? Então ele tem produção da bile, armazenamento de glicogênio, produção da ureia, né, no ciclo da ornitina, né? A ureia é uma excreta nitrogenada, que é a principal excreta nitrogenada que nós produzimos. E na falta, pessoal, do baço, que é um órgão, né, linfático lá, né, do sistema linfóide, o baço faz destruição de hemácias mortas, né, hemácias velhas. Agora, se você perder o baço, o fígado pode assumir essa função, né, e desintoxicação do organismo. E no feto, pessoal, o fígado é importante produtor de células sanguíneas no início da gestação. O pâncreas, né, pessoal? O pâncreas é um órgão, uma glândula anexa importante, porque ela é chamada de glândula anfícrina ou mista, ou seja, ela tem uma parte dela que é uma função endócrina, que produz os hormônios insulina e glucagon, e ela tem a função exócrina, que é a produção do suco pancreático. Aqui nós temos, né, agora a bile, né? Lembrando que a bile é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Ela tem uma importante função, que ela neutraliza o pH através dos sais biliares.
auxiliando os sais de bicarbonato do pâncreas, né? Por isso que elas são liberadas em conjunto, e elas fazem o que a gente chama de emulsificação de gorduras. Vamos entender esse termo aqui, pessoal. O que é emulsificação de gorduras? É o que a gente chama popularmente na biologia de efeito detergente. Se você pegar um copo com água, uma vasilha com água, encher de água e pegar uma colherzinha, né, pequenininha, com óleo de soja ou qualquer óleo ou azeite e colocar em cima daquela água, você vai ver que em cima da água, o óleo que está ali, o que vai acontecer, o azeite, quando você pegar aquele detergente líquido que tem, né, que a gente usa para lavar as vasilhas, e quando você joga aquele detergente lá, aquela gota que era grandona vai se fragmentar em gotas menores. É o que a gente chama de efeito detergente ou emulsificação. Ó. A gordura é uma molécula grande, quando você joga o detergente, ela se separa em moléculas menores. Então, consequentemente, facilita a atuação das lipases pancreáticas, né? Aqui, pessoal, já que nós terminamos o processo de digestão, nós vamos falar aqui agora do sistema digestório de outros animais. O herbívoro, em comparação com o carnívoro, você tem que notar que o intestino delgado dele é bem longo, né? O seco gástrico dele também é maior do que o carnívoro lá. O intestino delgado dele é mais curto e o seco gástrico dele é menor. Por quê? Como o coelho aqui é um animal herbívoro, ele se alimenta de vegetais, a digestão de celulose ela é demorada, então ela precisa de quê? Um trajeto maior do seu intestino. E aqui nós temos outros animais. Esse aqui é um animal insetívoro, né? Ele tem um intestino, né, e um seco curto, né? Nós temos aqui um herbívoro não ruminante, que é o caso do coelho, que nós já falamos aqui anteriormente. Nós temos um ruminante aqui, que no caso desse veado aqui, né, ele tem um estômago dividido em 1, 2, 3, 4 cavidades, rumen, retículo, amaso e abômaso, né? E nós temos o carnívoro. Então, não se esqueça disso. O animal herbívoro vai apresentar um intestino delgado mais longo, por quê? Por conta de que a digestão de celulose é mais difícil que a digestão de outros componentes, como nos carnívoros ali. Bom, pessoal, aqui a gente tem um sistema digestório dos ruminantes, né? Olha lá, ó. Então, nós vamos falar aqui, ó, do rumen, né? O que é o rumen? O rumen, né, o estômago dos animais ruminantes, né, ele é dividido em 4 câmaras: o rumen, o retículo, o omaso e o abômaso. Então, pessoal, vamos lá. O rumen, ele tem depósito de micro-organismos, bactérias e protozoários que vão viver ali, né? São bactérias e protozoários que vão digerir a celulose, mas como a digestão da celulose é demorada, né, esse alimento volta para a boca. No que ele volta para a boca, o animal regurgita. O que é regurgitar? Ele vomita o alimento para a boca, para o boi mastigar novamente, para que ele possa engolir novamente. Aí o alimento, ao invés de ir para o rumen, ele vai para o abômaso, né? No abômaso, né, é um estômago químico, vai liberar enzimas lá, né? E aí, não, pera aí, pessoal, aqui, ó, retículo, formação de bolhas alimentares que retornam à boca. O ómaso, absorção de água, né? O ómaso vai ser absorção de água. E o abômaso é o estômago químico. Ou seja, é aqui que vai produzir, né, enzimas para digerir proteína. Aqui eu tenho um sistema digestório das aves, né, que é interessante. Ele tem a língua, ele tem a boca, ele tem o papo. Qual que é a função do papo? Armazenar, né, o alimento e umedecê-lo. Aí você tem um proventrículo aqui. O que é o proventrículo? Ele vai liberar enzimas digestivas. E a moela? A moela, pessoal, é um órgão extremamente importante, porque a galinha aqui, ela não tem dente. Então, quem vai realizar a trituração do alimento é a moela. Então, não se esqueça disso, né? O proventrículo libera enzimas digestivas e depois vai ocorrer a trituração do alimento.
chegamos ao final dessa aula, né? Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Quanto mais pessoas forem inscritas nesse canal, melhor é para nós, para pontuar no YouTube, e mais pessoas vão poder usufruir desse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima aula.